Olá, boa noite, Portal Me, tudo bem com vocês? Gomei pelo atraso aqui, problemas técnicos, mas deu certo, 9h14. E hoje, quinta-feira, nós iniciamos aqui mais uma live onde nós falamos aqui de autoconhecimento, autorresponsabilidade, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e várias coisas para você o que aprimorar ainda mais aí a sua vida, os seus relacionamentos. Então seja muito bem-vindo. Se você já está aqui, já começa a compartilhar essa live, já convida os seus amigos que hoje nós vamos falar de autossabotagem, aquilo que impede você de alcançar o seu sucesso. E deixa eu dar boa noite aqui também pro pessoal da minha página aqui no Instagram. Muito boa noite, pessoal, bem-vindos. Para quem vai chegando aqui, compartilha essa live, tá? E vai chamando todo mundo aí para fazer parte. Bom, que me fala aqui, tá? Já que a gente começou atrasado, já vou entrar no assunto aqui pra gente não se prolongar muito, tá? Mas presta bastante atenção, se você tiver alguma dúvida aí, manda sua dúvida, manda aí pra gente que a gente vai fazer uma live bem bacana, tá? Bom, primeiro eu quero perguntar pra você, você sabe o que é autossabotagem? O que vem na sua cabeça quando você ouve sobre esse assunto, quando você se depara aí, né? Poxa, autossabotagem, como assim? Eu mesma sou inimiga do meu sucesso, eu mesma estou contra aquilo que eu tanto quero, que eu tanto desejo. Será que é verdade isso? Pois é, o que será que acontece? Né? O que será que está por trás aí desse acontecimento? E, gente, o que acontece nada mais é que... Gente, deixa eu só... Me confirma aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, que aqui pra mim parece que tá meio travado. Não sei, mas tá... Vou tocando aqui, tá? O que acontece? A nossa vida, tá? Quando você toma uma decisão, tem muito mais coisa envolvida no seu cérebro, né? Com a questão da sua decisão do que simplesmente ali o que você quer fazer, onde você quer chegar. Existem coisas que aconteceram lá atrás e que fica ali o quê? Que fica rondando, que fica de fato forçando uma resposta, forçando uma atitude sobre a sua vida. E o que acontece? Quando a gente fala de autossabotagem, pode se envolver várias coisas, mas eu vou trazer aqui pra você um processo mais simples para você entender de uma forma mais simples. Boa noite aqui, pessoal do Instagram, boa noite para vocês aqui do Portal Me. Se você está no Brasil, bom dia, né? Para quem está aqui no Japão, boa noite. E o que acontece? Tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você coloca como a meta e você, de fato, se dedica a isso, você gasta tempo, você investe ali, né, no seu conhecimento, você investe em você, mas quando aquilo está prestes a acontecer, algo negativo acontece. Ou circunstâncias à sua volta começam a acontecer para fazer com que aquilo de fato não aconteça. Para aí, reflete, né? Já aconteceu alguma vez isso na sua vida? Isso é um indício de autossabotagem. Por quê? Porque mesmo que você tenha habilidade, que você tenha recurso para fazer, mesmo que apareçam as oportunidades, você, na hora H, na hora que você vai executar aquilo, alguma coisa acontece, seja com você, seja com as pessoas que exercem uma influência na sua vida, mas de fato precisa ser algo para te parar. Isso é autossabotagem. Ou seja, eu faço por onde conquistar as coisas, mas eu também faço por onde não conquistar aquilo inconscientemente. E o que acontece? Por que isso acontece inconscientemente? Porque o nosso cérebro, ele funciona em um modo de quê? De sobrevivência. E quando a gente fala em modo de sobrevivência, não é um modo para todo mundo. Você tem um modo de sobrevivência, você tem as suas preocupações, você tem as suas crenças, você tem ali aquilo que você aprendeu como verdade, aquilo que pra você é um fato, aquilo que pra você é perigoso, aquilo que pra você é positivo, aquilo pra você é negativo, certo? Isso vem da onde? Isso vem lá da sua criação, isso vem das suas experiências, daquilo que você viveu, tá? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos pra você. Isso pode acontecer
na vida, né, nos seus relacionamentos, isso pode acontecer com a sua carreira profissional, isso pode acontecer nas suas finanças, isso pode acontecer em qualquer esfera da sua vida. E como vocês sabem, eu falo aqui de traço de caráter e já aproveitando aqui para você que ainda não me conhece, né? Meu nome é Edilane Darine, eu sou terapeuta e analista corporal e sempre que eu trago conteúdos aqui eu faço um link com isso, né? Com a análise corporal, com os traços de caráter. Por quê? Porque os traços de caráter dentro, né, do autoconhecimento, ele é poderoso porque ele já consegue te mostrar o seu modo de funcionar, como que a sua mente está funcionando, né, na tomada de decisões, como você costuma priorizar, né, os seus relacionamentos, as suas escolhas, se você é muito controlador, se você é uma pessoa mais racional, se você é uma pessoa mais emotiva, se você é uma pessoa que não funciona se não tiver alguém ali, né, falando pra você o que você precisa fazer, se você é uma pessoa que tem facilidade para procrastinar ou não. Então todas essas coisas é muito fácil de entender quando você entende quais são os seus traços de caráter. É muito assertivo, ele é rápido, tá? E aí o que acontece? Eu quero trazer pra você a questão dos traços de caráter e como que essa sabotagem, autossabotagem vai funcionar aí, dependendo dos traços de caráter, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, procrastinação. A procrastinação, ela é ela é uma forma de autossabotagem. Por quê? Olha só, quando eu sei o que eu preciso fazer, vamos imaginar assim, olha, vou colocar aqui, ó, eu quero crescer no Instagram, né? Muita gente quer crescer no Instagram, quer viver de internet, quer viver do mundo do marketing digital, né? Enfim. Só que para isso você sabe o que você precisa fazer, ok? Então você sabe que você precisa dedicar tempo para você aprender sobre, você precisa entender como que funciona o Instagram, como funciona o Facebook, como funciona as plataformas. Você para e você gasta tempo com isso. Você entende que você tem que postar com uma certa frequência, você entende que você tem que ter ali um conteúdo autoral, você entende tudo o que você precisa fazer. E de fato, você começa a dar passos para isso. E você vai dando passo, você vai dando passo. Quando você começa a fazer, aí, de repente, alguma coisa à sua volta acontece. E aí você daqui a pouco se vê no ponto assim, tá, eu já sei fazer tudo, mas eu não faço. Agora simplesmente eu paro de fazer. Posto um dia, não posto no outro. Ah, eu sei que aquele dia eu tenho que fazer tal coisa, mas aí eu não faço. Só que aí, será que realmente o fato de você não fazer, você tem a consciência do porquê você não faz? Ou simplesmente você fala, não, é porque eu tô na correria, não é porque eu tenho isso, não é porque eu tenho aquilo. Mas, na verdade, é uma resposta de algum conflito interno que você tem, mas que na verdade você muitas vezes nem passa pela sua cabeça, e é isso que eu vou trazer alguns pontos pra você aqui agora, que você desconhece, mas a partir do momento que você conhece isso, a partir do momento que você sabe do seu funcionamento, você possui ali as armas para combater, né, essa autossabotagem. Então, por exemplo, se você ainda não escutou falar de traço de caráter, eu vou pedir pra você depois, se você tá aqui no Portal Mia, me segue lá no Instagram, Edilane Darine, tá? E lá tem muito conteúdo explicando sobre cada traço de caráter, explicando sobre como que funciona, quais são as dores, quais são os traumas, tudo sobre traço de caráter você vai encontrar lá. Então eu convido você a participar lá na minha página. E hoje eu vou trazer um resumo bem básico aqui. Então olha só, o esquizoide é o primeiro traço de caráter. E a dor que está por trás desse traço de caráter é a rejeição. E olha só como que funciona então a procrastinação nesse traço de caráter, nesse exemplo que eu dei pra você de, por exemplo, eu querer crescer na internet. Aí eu faço o quê? Eu tô lá, já fiz tudo, entendo de tudo aqui do Facebook, do Instagram, e agora eu só preciso postar, vender os meus produtos, vender o meu serviço, mas aí, na hora H, na hora que eu vou fazer isso, simplesmente as coisas não acontecem. Eu travo ou eu começo a fazer coisas ao contrário, começo a inventar um monte de desculpa. Inventar não, eu começo a ter de fato várias desculpas para que aquilo não aconteça. Mas aí olha só o que tá por trás. Se é um traço de caráter esquizoide, ele vai deixar de fazer, porque na verdade a dor que está por trás, o sentimento que está por trás daquela ação é que
Mas se eu começar a fazer isso e for rejeitado pelas pessoas, olha só a dor do traço falando aqui. Então, inconscientemente, o meu cérebro, ele começa a criar situações para que eu não faça, para que eu não tome aquela decisão, para que eu não haja em direção àquilo, porque é algo que é novo, é algo que é desconhecido, e tudo que é desconhecido, eu não sei o que acontece. É uma novidade, é algo que eu não tenho controle. E aí ele pensa assim, e se a gente for rejeitado? Então, peraí, é melhor a gente não fazer. Então eu estou com tudo pronto, eu sei de tudo, mas eu simplesmente não ajo e eu não sei por quê. Sabe aquela, eu gosto de falar muito essa frase que é assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu sei fazer, mas na hora de fazer eu não faço, eu não consigo, alguma coisa me trava, eu não sei o quê. Isso que te trava, essa autossabotagem que está por trás do quê? Do medo raiz, do medo base que está dentro de você, que você já sentiu outras vezes na sua vida, e o seu cérebro faz de tudo para que você não reviva essa dor novamente, que você não reviva esse trauma novamente, né? Então é assim que acontece. Gente, boa noite para quem está entrando aqui no Instagram, boa noite, bem-vindos. E aí, nessa mesma situação, olha o que acontece com o traço de caráter oral, que vai ser totalmente diferente, porque às vezes você pode falar assim, imagina, mas eu não tenho medo de ser rejeitado, pra mim, eu sei lidar muito bem com isso, mas se você sabe lidar muito bem com a rejeição, de repente esse não é o seu problema, esse não é o trauma que você vive, porque realmente os traumas, quando a gente não trabalha, quando a gente não entende, quando a gente não ressignifica, quando a gente não sabe ali o que aconteceu, o que acontece? A gente vai sendo levado, as nossas decisões ficam se baseando nessas experiências passadas, nessas coisas que o seu cérebro se recorda com grande clareza, tá? Então vamos lá, no traço de caráter oral. O traço de caráter oral é a dor do abandono. Então olha só, na mesma situação. Eu tô aqui postando, mas aí de repente fala assim, nossa, mas eu preparei algo aqui, mas eu tenho aquela minha amiga que ela tá passando por essa situação. E se eu postar isso aqui e ela achar que eu tô falando mal dela e ela não quiser ser mais minha amiga? Ou então se ela ficar chateada comigo e ela, não, peraí, é melhor eu não fazer isso aqui não. Não vou postar isso daqui. Aí eu começo a fazer uma outra coisa, eu começo a preparar uma outra coisa, mas sempre eu tô o quê? Eu sempre estou conectado, não com a verdade daquilo que eu estou fazendo, não com aquilo que eu acredito, não com aquilo que eu acho que é certo, mas com aquilo que os outros vão pensar de mim e qual vai ser o resultado disso para minha vida. Então, logo, se eu estou fazendo algo, que esse algo, quando me der o resultado que eu estou buscando, que eu estou esperando, me remete a viver a dor do trauma, simplesmente você vai fazer o quê? Você vai travar. E muitas vezes você não vai entender o porquê que você está travando nisso. Mas o que está por trás é o quê? Traumas, tá, gente? Então, quando a gente entende... Vou te dar um exemplo aqui meu, tá? Vou te dar um exemplo meu aqui. Eu, durante agora eu já tenho mais de 10 anos, né? Mas eu lembro que... vou colocar aqui 10 anos pra ficar redondo, tá? Mas tem mais de 10 anos. Há 10 anos atrás, eu já tinha uma formação que eu já poderia atuar nessa área de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, conduzir ali casais, conduzir ali pais. Só que o que eu achava? Todas as vezes que eu me deparava em oferecer o meu trabalho, eu vinha com o quê? Eu olhava pra minha própria vida e eu ficava, ué, mas será que eu tô pronta? Será que eu tô preparada? Só que assim, eu já tinha tudo pronto. Eu sabia que eu já tinha estudado, eu já estava praticando, eu já tinha feito ali os meus não é teste que fala, os meus atendimentos ali, bônus. Eu já estava com pessoas que tinham resultado e olha que detalhe interessante, quando eu fazia isso de uma forma gratuita, eu era maravilhosamente bem. Mas você quer falar vender. Se eu tivesse que vender o meu serviço, aí o bloqueio já vinha. Era um filho que ficava doente, eu passava mal, alguma coisa acontecia para evitar que aquele passo, de fato, que eu entrasse nesse desejo, nessa vida que eu queria ali, que eu já estava me preparando, mas algo me travava nessa questão profissional. Por quê? Porque o meu bloqueio, ele vinha do quê? Dessa questão de, mas, nossa, se eu cobrar as pessoas, o que as pessoas vão achar de mim? Ou seja, eu não entendi a minha própria identidade ainda. Eu estava ainda no processo.
Mas você entende que as coisas acontecem, elas vão deixar de acontecer, as coisas vão te paralisar por aquilo que você vê sobre você, com aquilo que você entende sobre você. Então, por mais que você possa fazer o melhor curso, que você possa ter tirado as melhores notas, que você possa fazer tudo, mas de fato, quando você vai dar um passo em direção aos seus sonhos, a conquistar algo grande, a conquistar algo ali que você tá sonhando, que você está planejando, se você ainda não está com os seus problemas, com esses traumas resolvidos, simplesmente você não vai avançar. E o que aconteceu? Eu fui fazendo curso, eu fui fazendo curso, eu fui fazendo curso e nunca eu me achava preparada. Até que eu identifiquei o quê? Quais eram os meus traumas, qual era a minha forma de funcionar. O que acontecia que travava? Eu tinha crenças de falta de merecimento, de incapacidade, uma crítica muito excessiva. Eu tinha aquela questão do perfeccionismo muito grande, comparação muito grande, ou seja, nunca estava bom o suficiente para eu poder começar. Então, quando eu consegui me entender, quando eu consegui avaliar todas essas coisas, pontuar tudo isso nos seus devidos lugares, aí as coisas começaram a acontecer. Aí as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque primeiro precisa estar dentro de você. Você precisa estar alinhado com quem você é para conquistar. Primeiro você é, depois você faz e tem, entende? E muitas vezes a gente quer inverter essas ordens, né? Então, eu sou, quem você é. O que você precisa descobrir hoje a respeito de você, a respeito da sua identidade, a respeito da sua vida, a respeito das suas experiências? Ou será que simplesmente aquilo que aconteceu é uma verdade pra você? Vamos supor, nos relacionamentos, de repente você veio de uma família onde você tem ali uma ideia de casamento, por exemplo. O que é um casal pra você? E de repente hoje, quando você se vê em um relacionamento bom, quando você se vê ali talvez com um homem que te valorize, com um homem que está com você ali, que está te apoiando, que vocês estão olhando para a mesma direção junto, o que acontece? Alguma coisa em você sai dos eixos porque aquilo não tá correspondendo com aquela imagem mental que você tem, com aquela experiência que você tem lá atrás, e isso gera um conflito e logo você não sabe lidar com aquilo. Você fica com medo de perder ali alguma coisa que muitas vezes não é nem positiva, mas existe um elo, né? Um elo familiar, um elo lá com a sua família lá atrás. E aí você faz o quê? Você cria uma situação ou acontecem situações à sua volta para fazer com que aquilo simplesmente não aconteça, porque o seu cérebro ele não sabe lidar com o próximo passo, porque o que ele conhece é o quê? É algo que não é estruturado, é algo onde que não há respeito, ou algo que não há amor. Então, o que é novo? Eu não sei lidar com isso. Então, uma das coisas pra gente aprender a lidar com essa autossabotagem, né? É você se entender, se conhecer, saber os traumas que está por trás, tá? E depois, o que você vai fazer com tudo isso? Você vai reaprender. Você desaprende o que é errado para você aprender de uma nova forma. Você se permite a ter novas experiências, você se permite a viver fatos, né? A ter novas experiências para que aquilo seja venha como uma resposta positiva e aquilo cria uma nova conexão neural e aquilo cria pra você um novo padrão de funcionamento. Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? Me fala aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui também, tá? Outra coisa, né? Deixa eu ver aqui, eu separei um monte, mas ó, meu Deus, já são 9h30 já. Deixa eu ver aqui algo que faça bastante sentido. Deixa eu falar um pouquinho mais dos traços também, né? Olha só, autossabotagem financeira. Você, toda vez que você planeja fazer algo pra você ou pra sua família, nos meus atendimentos aqui mesmo, né, tem alguns clientes que falam assim, nossa, trabalho igual um camelo, mas toda vez que eu planejo que eu vou fazer uma viagem, toda vez que eu falo ali que eu preciso fazer que eu quero fazer algo pra mim, pra minha família, pra realmente aproveitar a vida, sempre acontece alguma coisa. É um carro que quebra, acontece alguma coisa com a família do Brasil, a gente precisa ajudar, a gente precisa suprir. E aí vem o quê? Vem essas questões também dessa autossabotagem, né? Então, essa autossabotagem financeira. Eu sempre acabo gastando mais, né? Ou acontecem coisas ali pra quê? Pra que de fato eu não
viva aquilo. Por quê? Porque às vezes você acha que você não merece. Às vezes, se você sair de férias com a sua família, por exemplo, quem é que pode ficar chateado? Quem é que pode ficar quem é que pode não entender essa situação? Ou será que você precisa se justificar para alguém? Ou será que você não tem a permissão, né, de viver a vida que você quer? Porque às vezes assim, os seus pais nunca puderam viajar, você tem um irmão que tipo assim, não pode fazer aquilo que você tem condições de fazer hoje, então você se auto-sabota por um motivo emocional, para não viver aquilo que você tem condições, que você tem capacidade para fazer, pelo simples fato de que alguém vai ficar chateado, e aí eu vou o quê? Eu vou alimentar essas dores, esses traumas de novo. Então, por exemplo, falei do oral, né, do não abandono. Por exemplo, aqui vamos falar do traço rígido. O traço rígido, a dor do traço rígido é não sentir a troca ou a traição. Então vamos supor que você é o, sei lá, o queridinho da mamãe, ou então você assim, você é visto ali pelos seus pais como uma pessoa cabeça, uma pessoa assim que bem centrada não, que é bem... que se organiza bem, que tem pés no chão, que gasta com sabedoria, e de repente na visão dos seus pais, fazer uma viagem, ou ir para determinado lugar, ou comprar um determinado tipo de carro, isso é coisa supérflua, isso é coisa assim de gente que não é certo na visão deles. E aí você conhecendo essa visão, quando você mesmo tendo condições e querendo fazer isso, você não faz porque você fica com medo de quê? Poxa, o que meus pais vão achar de mim? Ou então assim, não, meus pais não tiveram, então assim, eu também não posso ter. Então entende que são várias coisas, várias coisas que podem estar por trás. Ou então assim, poxa, e se eu tiver essa ação, e gente, não vai ser consciente, tá? É inconsciente isso. Então, às vezes vai ter assim, poxa, mas eu tenho aquele lugar de destaque na minha família. Eu sou a pessoa que... eu esqueci a palavra, mas... Tá, mas é assim, aquela pessoa cabeça, aquela pessoa que organizada, aquela pessoa que faz tudo com muito zelo. E na visão dessa família, essas coisas supérfluas, essas coisas não têm importância. E aí você fica naquele impasse, poxa, eu não faço. Só que não é simplesmente falar assim, não, é isso que eu tô pensando, é isso que tá consciente aqui, não, é inconsciente. Então logo, para isso não acontecer, precisa acontecer outra coisa que faça sentido pra você. Então assim, tudo bem se você bater o carro, aí na verdade você vai ter uma desculpa pra poder trocar de carro, por exemplo. Ou então, vai alguém ficar doente, vai precisar que você ajude, aí nesse momento você vai pensar assim, poxa, mas realmente comprar um carro, fazer uma viagem, não é assim tão importante. O mais importante é o quê? É eu ajudar, o mais importante é eu suprir. Entende como é inconsciente, mas está tendo uma ação muito presente na sua vida? Então eu quero que você pense aí, o que você tem desejado fazer, o que você tem buscado, se empenhado, o que você tem se esforçado para fazer e de fato arregaçado as mangas, mas quando chega na hora H que você vai ver o resultado, quando chega na hora H que aquilo vai de fato acontecer, alguma coisa acontece e te impede de fazer aquilo, tá? Autossabotagem. Presta atenção no que passa na sua cabeça nesses momentos, presta atenção no que no que vem, quais são as lembranças, o que te falaram com relação àquilo que você está prestes a fazer, o que você perde, tá? Tanto positivo quanto negativo, tá, gente? Toda escolha, tudo que você vai fazer na sua vida, você vai ter perda, tá? Você vai ter perda positiva, você vai ter perda negativa. Vamos supor, para você construir uma casa. Uma casa, você pensa, né? Poxa, eu tô construindo uma casa, hoje minha família vai morar, vai ser um lugar aqui maravilhoso, tá? Uma casa é algo positivo, mas para isso acontecer, houve uma escolha lá atrás. E lá atrás vai ter o lado positivo, que vai existir perdas, mas também vai ter ganhos, tá? Então, tudo na nossa vida tem essas duas polaridades. E você tem que estar consciente disso para você optar no quê? Saber, ter a consciência que você vai ter coisa que você vai ter que abrir mão. Isso é fato, né? Mas e aí? Dentro daquilo que você vai abrir mão, o que tem sido mais
pesado para você? Ou o que você tem pagado, né? O que você tem investido de mais caro? Será que você não tem parado e tem pensado muito mais nos outros do que em você mesmo, na sua própria família, nos seus sonhos, nos seus projetos? Então isso também vai ter muito a ver com outro traço de caráter que é o masoquista, que ele tem o quê? Ele tem uma ligação tão forte com as outras pessoas que ele vai trazer aquela coisa assim, tipo... Olha, eu sou forte, eu aguento, eu suporto e tudo bem. Se você tá precisando hoje, então eu vou fazer por você. Amanhã eu faço por mim. Só que muitas vezes esse amanhã, ele nunca chega, porque amanhã vai ter outro na fila. E depois de amanhã vai ter outro na fila. E ele sempre tá o quê? Ele sempre está fazendo pelos outros. Ele sempre está buscando suprir tudo e todos à sua volta e acaba o quê? Acaba não olhando para sua própria vida, acaba não realizando os seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. E o que resulta tudo isso? Resulta numa vida frustrada. Porque, olha só, você sabe que você sabe fazer, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você tem habilidade e você até faz, mas o jeito que você gostaria realmente de fazer e de viver não acontece. Então, se isso tem acontecido com você, se você de repente é um empreendedor, né? Sei lá, você faz seus doces. Quando você vai fazer doce, seus bolos, eu conheço um monte de gente desse jeito que faz bolo maravilhosamente bem, que poderia estar vendendo, poderia estar divulgando, poderia estar ganhando muito dinheiro investindo nisso, mas quando elas olham assim, não, tá bom, é maravilhoso, todo mundo gosta, mas se eu falar que eu vou vender, pode ser que essas pessoas elas não vão querer comprar de mim, porque existem outros mais bonitos, outros mais gostosos. Mas olha a incoerência. Eu já estou fazendo e as pessoas estão gostando, mas o bloqueio está em mim. Eu não me sinto merecedora em cobrar pelo meu serviço. Eu não me sinto merecedora em fazer aquilo de uma forma profissional. Então você entende que isso é uma questão interna de cada um, isso é uma questão que você precisa resolver. Então, se você olha hoje para sua vida e você se vê nessas situações, né, de tendo habilidade, mas não conseguindo, querendo fazer e não prosseguindo, com certeza, avalie as suas crenças, avalie essa questão dessa autossabotagem, porque é isso que está acontecendo aí na sua vida. E quando você faz isso, gente, a gente sempre vai estar fazendo porque existem medos por trás. E o medo é o quê? O medo da dor dos traços. Então todas as dores eles vão se resumir a isso. Não quero ser rejeitado, não quero ser abandonado, não quero ser manipulado, né? Eu detesto, tipo assim, ficar na mão de alguém. Não, já pensou? Eu vou atender alguém ali e se eu não atender direito, aquela pessoa pode falar mal de mim. Ou então, se essa pessoa não gostar do jeito que eu falo, ou se ela não concordar, e aí? Tá? Então, são várias coisas que o problema não está no outro. Não é a questão do que o outro pensa, mas é a questão que... Qual o olhar que eu tenho sobre mim? Qual é a minha identidade? Como é... Qual que é a minha forma de se portar? Como eu me vejo? Então, antes do mundo me criticar, geralmente essa crítica, ela já vem de mim. Antes do que das pessoas me rejeitarem, eu já estou rejeitando as minhas ideias, eu estou rejeitando aquilo que eu sou, eu estou rejeitando as minhas habilidades, eu sempre estou colocando alguém acima de mim, ou seja, para não ser humilhado, eu prefiro não me envolver aqui com as pessoas, eu prefiro ficar aqui no meu canto, não fazer nada, porque quando eu não faço nada, ninguém me critica, ninguém me cobra. Então, olha só o que está por trás, né, dessa autossabotagem, né? Faz sentido aí pra você, gente? Vocês me falem aí, né, se isso faz sentido, se vocês se veem nisso, o que você tem desejado fazer hoje e que você não tem conseguido, né? Olha aí, e qual é a autossabotagem? Qual é a crença, né? Uma crença limitante, né? Atrás de toda autossabotagem existe uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma mentira que você interpretou como uma verdade e você tá replicando tanto isso na sua vida que isso tá virando a sua verdade, mas não é verdade, tá? É uma crença limitante, é uma falsa verdade, é uma falsa imagem que você tem a seu respeito, tá? Então você precisa o quê? Você precisa trabalhar, né, esse autoconhecimento, você precisa se reconectar com você, se reconectar com a sua própria história, com a sua própria essência, para que
tudo isso possa renascer, para que tudo isso possa florescer aí de uma forma natural, de uma forma leve e que você possa de fato viver o seu propósito, viver aquilo que você já tem capacidade, aquilo que você já tem as habilidades para executar. Basta com que você faça o quê? Tire as cascas. Sabe uma cebola? Eu gosto de pegar o exemplo da cebola. Você vai ali, aquela parte de fora da cebola e aquela casca, né? Ela nada mais é o que ela vai secando. Então se você tirar aquela casca e deixar a parte da cebola ali, ela vai secar de novo e você muitas vezes tá vendo só a casca, você não tá vendo a essência, né? Quem é você na sua essência? Isso que você precisa procurar. Isso que você precisa almejar descobrir. E você não vai descobrir, por exemplo, eu vou participar de um dia, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma análise corporal e eu vou descobrir quem eu sou. Não, você vai dar passos, tá? E eu gosto de falar que quando você faz uma análise, você dá um grande passo, porque muitas coisas você consegue descobrir em uma sessão de análise corporal. Muita coisa você consegue descobrir quando você entende sobre os seus traços, o seu modo de funcionar. E isso, gente, está revelado aonde? Através do seu corpo. Você tem ideia do que é isso? Uma pessoa olhar para você, olhar ali, buscar evidências no seu corpo da sua própria história e trazer para você ali um padrão de funcionamento da sua mente. Ou seja, você vai conseguir entender, por exemplo, poxa, por que eu procrastino? Por que eu me auto-saboto? Porque, na verdade, existe aí o quê? Um medo de uma traição, um medo de uma troca, um medo de uma humilhação. Porque lá atrás aconteceu. E aquilo foi tão ruim, aquilo foi tão pesado, que eu prefiro o quê? Hoje eu prefiro não fazer, eu arriscar o meu sucesso, eu eu comprometer a vida bem-sucedida que eu posso ter, comprometer a minha vida financeira, comprometer o relacionamento no meu casamento, comprometer o relacionamento com os meus filhos, pelo simples fato de acreditar em uma mentira, de acreditar em uma falsa verdade que disseram ao meu respeito, ou que eu fui vivendo e isso foi se repetindo e virou um fato na minha vida, e eu acho que é isso mesmo. E eu vou me moldando a esse sistema. Só que na verdade esse sistema não sou eu. Esse sistema é onde eu me permiti estar. Foi onde eu me permiti, por não me conhecer e não buscar esse autoconhecimento, eu vou ficando ali. Porque pra mim isso é o certo, pra mim é isso aqui que é a vida, é assim mesmo que funciona. Então, quando você dá um passo em direção ao seu autoconhecimento, gente, é um passo, mas é um passo que vai... Sabe assim, quando... Não sei se vocês já foram na Skytree lá em Tóquio ou em algum lugar muito alto, que você tá em um ponto, mas você tá num ponto que é tão estratégico que faz com que a sua visão fique tão ampliada que você consegue ter uma noção tão grande de onde você tá e de onde você vive, que às vezes lá de baixo, a única coisa que você consegue enxergar é a próxima esquina. Você não consegue entender a amplitude que você tem ali para viver. E quando você passa por um processo, quando você se descobre, quando você se reconecta com você, com a sua essência, com aquilo que você realmente é como se você subisse, né, nessa torre e você olhasse tudo agora lá de cima. Então, peraí. Agora eu tô entendendo isso. Esse rio passa... Tá, agora tudo tá ficando claro. Nossa, aquela montanha é ali. Nossa, lá de baixo parece que é tão... É tão distante, que é tão impossível, mas olha daqui de cima, como que fica isso? Ela parece só um morrinho. Então, é um ampliar da sua consciência, é uma nova visão que você permite ter para quê? Para agora conduzir a sua vida em uma nova jornada, em uma nova direção, e uma direção moldada por quê? Por esses novos conceitos que você tem agora muito mais alinhado com aquilo que realmente você é, certo? Gente, faz sentido para você? Já vamos encerrar aqui para não ficar muito tarde, né? Me fala aí, né, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui, senão a gente vai ficando por aqui. E eu quero que você realmente reflita, você que ficou aqui, você que entrou, que tá acompanhando aqui, faça mesmo essa reflexão. Se você tá aqui no Japão, se você chegou do seu trabalho agora, de repente você tá aí cansado, moído de um dia exaustivo, talvez você dirigiu o dia inteiro, de repente você ficou numa linha pra lá e pra cá o dia inteiro, ou de repente você é uma mãe que ficou aí com os seus filhos, cuidando da sua casa, e você, de fato, você, mais do que ninguém, sabe o que você sabe fazer,
Quais são as suas habilidades? Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, nossa, você é boa nisso, nossa, você é bom nisso. Poxa, você tem uma habilidade, né, de se comunicar com as pessoas. Nossa, você é bom com cálculo, né? Poxa, você é muito bom em interagir com as pessoas, você é muito bom em conectar pessoas. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a olhar pra você e entender, poxa, realmente, onde foi que eu me perdi nesse ponto de não me enxergar como tal, as pessoas estão vendo, mas eu não estou vendo, e o que eu posso fazer com isso? Quais habilidades eu tenho, quais habilidades naturais eu tenho hoje, e eu poderia estar usando isso a meu favor, tanto como um crescimento pessoal, para ter um recurso financeiro diferente, maior, e eu não estou usando, por quê? Porque eu estou limitado nas minhas crenças, eu estou me auto-sabotando. Todas as vezes que algo bom vai acontecer, eu crio algo ruim para que aquilo de fato não aconteça. E o que você ganha e o que você perde com isso? É isso que eu queria deixar aqui para você. É isso que eu quero que você reflita, né? E convido você de novo, se você que tá aqui no Portal Me, vai lá na minha página, lá no Instagram, @EdilaneDarini, é Edilane com Demudo, tá? E vem conhecer um pouco mais sobre esse universo da análise corporal, sobre esse mundo aí de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu tenho certeza que só com o conteúdo que tem lá, só com aquilo que a gente faz as lives aqui no Portal Me, eu tenho certeza que você já vai dar grandes passos, tá? Pra quê? Pra sua jornada aí de sucesso, certo? Gente, é isso, tá? Já quero agradecer aqui a oportunidade do Portal Me, ao Júnior, né? Por abrir aqui esse espaço pra gente falar pra nossa comunidade brasileira aqui no Japão e para que vocês cada dia sejam que aí mais fortalecidos, para que você se conecte ainda mais com os seus objetivos, com os seus alvos e que você obtenha sucesso em tudo aquilo que você se dispuser a fazer, certo? Gente, até a próxima live e eu espero vocês. Qualquer dúvida, manda seus recadinhos e compartilha essa live. Volta aqui de novo para assistir e eu tenho certeza que você será muito edificado. Até mais. Tchau, tchau!